Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Paulo, ele perseguiu uma única igreja. É, Quem persegue essa igreja é protestante. Está fora do caminho da verdade. Está perseguindo a verdade. Paulo, ele deixa bem claro na sola escritura que ele perseguiu e devastava essa igreja. E essa doutrina que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, Atos Apóstolos 42, 2:42, perseverava eles nas doutrinas dos apóstolos. Em João 7, do 17, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Deus enviou uma doutrina. Em João, para a gente entender, ó, o que Paulo ele perseguia. Quem Paulo perseguia? Então, essas igrejas que você vê, a Universal, a Assembleia, a Triangular, essa mais de 50 milhões de igrejas que surgiu pelo fundamento de Lutero, são igrejas divisores que vão perseguir, que vão devastar, se for possível, a igreja de Cristo, como Paulo fazia. Como, por exemplo, pregando o evangelho ao contrário, degrinindo a igreja. Porque, lembra, Mateus 16, 18, 19, as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja, então a porta do inferno jamais vai pelejar, mas não vai mais, jamais vai destruir essa igreja. Jamais vai destruir essa doutrina, que é do alto. João 7, bom dia a vocês, servos, missionários, missionária. 7:30 da manhã, estou indo trabalhar, graças a Deus, mas dá para fazer um vídeo ainda. Tô 9 horas, né? Olha só, João 7, 14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Ensinar o quê? A sua doutrina. Ensinar a sua verdade. Os judeus admiravam-se, dizia, esse homem não fez estudo, de onde ele vem, pois este conhecimento da escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Nossa, cara. Aqui Mateus, você pega em Mateus 16, olha só. Então uma coisa muito interessante, ó. 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. A doutrina é do alto, a doutrina do Pai. A revelação aqui da igreja, que vai ser edificada a igreja, é a revelação do Pai também. Em Gálatas, olha só. Gálatas. Gálatas 1, 11 e 12. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Gálatas 1, 13, ó. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, como que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Olha só, aqui você já vê que já tem uma igreja fundada sob o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Essa igreja que ele perseguia e assolava. É uma igreja protestante? Não. A igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. A esposa mística do Senhor Jesus Cristo, que ele perseguia e assolava. Em Gálatas 1, 14. Agora você pega aqui em... acho que é Hebreus, deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 4. E ele chama tudo que ele aprendeu no judaísmo, assim, essa doutrina, esse ensinamento, tudo esterco, exclusivo à tradição também. Tudo que ele aprendeu ali aos pés de Gamaliel virou tudo esquerda. Agora a graça é Cristo. E a verdadeira doutrina é ensinada pelos seus apóstolos e dado por revelação divina do alto a ele. Olha só, você pega aqui, Hebreus, não é Hebreus não,
Ver se é Romanos. É Romanos, deixa eu ver. Não é Romanos não. É. Vamos aqui em. Só um minutinho. Voltando aqui, né? É Colossense. Não, Filipense. Filipense. 3. Do 5. Filipenses 3, 5 em diante. Vamos 4. No entanto, eu poderia confirmar também na carne, se há quem julgue ter motivo humano para se gloriar maiores, o posso eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, olha só, da tribo de Benjamim, ele é hebreu, filho de hebreu, quando a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Nossa, cara, quando a justiça legal, declaramente irrepreensível. Olha só, declara, cara. Então, tem uma igreja que ele perseguia. E ele, ali foi dado, Gálatas ali, 11 e 12, a graça, em Atos Apóstolos 9 ali, se você for pegar atenção, Cristo, Atos Apóstolos 9, aparece a ele, Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia o quê? Os apóstolos, a doutrina que os apóstolos pregavam, o evangelho que os apóstolos anunciavam. Está edificando a esposa do Senhor, porque isso ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. Uma só igreja que Paulo devastava e assolava. Então, quem segue a Universal, quem segue a Triangular, a Adventista, não tô nem aí para sua fé, meu irmão. Está perseguindo a igreja de Cristo. Cristo, ele fundou uma só igreja. Uma só verdade, não várias verdades. Paulo que estava na verdade dos judaica, farisaica. Tanto que ele perseguia a igreja, que está ali na sua plenitude, sendo edificada. Atos Apóstolos 9, olha só, 2, ó, do 1 ao 5, 6, né? Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes do sacerdote. Olha só. E pediram cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, interessante, a Bíblia Ave Maria deixa bem claro o que ele perseguia, né? A doutrina, o evangelho que os apóstolos pregavam. Durante a viagem, 3, estando já perto de Damasco, subitamente, o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou a Jesus, a quem tu persegue, durante te recalcitrante. Olha só, Atos Apóstolos 9, 2 aqui, ele deixa bem claro que Paulo está perseguindo. Pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Que doutrina? As Apóstolos 2:42. Olha só que essa Bíblia é maravilhosa, cara. A visão do magistério, a tradução do magistério, de acordo. As Apóstolos 2:42, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Em Atos dos Apóstolos, para deixar bem claro que Paulo perseguia essa doutrina que os apóstolos pregavam. Para finalizar o vídeo aqui, para mim trabalhar em paz, para a honra e glória do Senhor, porque essa é a nossa missão. Defender a igreja, para você não se afastar dessa igreja, para você não escutar essas novidades, essas fábulas, para você não ser atraído por outro evangelho diverso, mas pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira essência, pela verdadeira integridade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Uma só igreja, que tem doutrina, que tem pastoreio, que tem sucessores. E é um só Espírito Santo, Mateus 28:20, que assiste essa igreja. Que interessante.
Olha só que interessante. Atos Apóstolos 22, do 1 ao 3, ó. Irmãos e pais, ouvi o que eu vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhe falavam em línguas hebraicas, escutaram-no com maior atenção. Continuou ele, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Síria, mas criei nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei. E de nossos pais, partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também vós sois de hoje. Ao 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. É que ele conta toda o que aconteceu ali. A aparição de Cristo, que Ananias, Atos Apóstolos 9:17, põe a mão nele, as escamas cai, ele volta para a verdade, começa a defender a igreja e tal, etc. Que interessante. Ele perseguia a igreja. Ele devastava a igreja. É a finalidade das igrejas protestantes. Degrinir, caluniar essa doutrina que ele perseguiu. Como, por exemplo, Romanos 16, 17. Ó. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra do cigado em linguagem longeira de corações simples. Em Atos, os protestantes, a igreja católica é uma seita. Igual ali, os judeus ali, falavam que a igreja que estava ali surgindo ali era uma seita. Ó. Quer ver? Ó? Atos Apóstolos 5, 17. Ó. Levantaram-se então um sumo sacerdote, seus partidários. Isso é a seita dos saduceus, cheio de inveja. Ó. O que acontece aí é inveja, cara. Por quê? Não tem um pastoreio. Por quê? Não tem sucessão. Por quê? Se apartar da tradição. Renegar o magistério. Que segundo 315, Paulo fala para guardar as tradições. Escrita e carta oral e carta escrita por nós. Por quê? Através da tradição, através do magistério, nós somos guiados pelo magistério. Catecismo 77, ou 66, ou parágrafo 80, o magistério, a tradição e a escritura estão entre si unidas, que vamos conhecer a verdade, que vamos conhecer essa doutrina sã e reta. Para o quê? Para você não buscar novidade. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outras doutrinas. São mestres que se apartaram da doutrina. Ó. Em Romanos 16:7, ó. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis, ó, daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais, ó. Olha só, Paulo falando. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavra dos caras de linguagem longeira, os corações simples. Olha só, roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões. Olha só, a Bíblia falando para a gente desconfiar desses divisores, para a gente desconfiar dessas divisões, para a gente desconfiar dessas doutrinas que vêm dessas divisões. Eles não servem Cristo. Não é a doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou e deixou no magistério. Escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitar, Deus. Olha só. É simples entender isso, meu irmão. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. É uma só verdade. A Bíblia mostra uma só verdade. Não várias verdades. Ah, mas aquele pastor, ele prega bonito. Eu sinto Deus nele, mas qual é o Espírito Santo que está inspirando ele? Segundo Coríntios 11:4, fala que outro Espírito Santo, outro Espírito que vão inspirar, pregar vários Jesus diferentes. O Salmo 91 está falando, oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor está meu santo. Desconfiei daquele que causa divisões. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Um bom dia para você, servos, servas. Glória a Deus, aleluia.